letais. Do outro lado, uma muralha de escudos romanos permanece imóvel, silenciosa, disciplinada. Nenhum grito, nenhuma correria. Apenas espera. No alto de uma colina na antiga Síria, no ano 38 a.C., dois mundos estavam prestes a colidir mais uma vez. Não era apenas uma batalha por território. Não era apenas mais um confronto de fronteira. Era vingança. E dessa vez Roma não iria sangrar, Roma iria cobrar. 15 anos antes, na desastrosa Batalha de Carras, o império que dominava o Mediterrâneo foi reduzido à humilhação absoluta. O general Marco Licínio Crasso, membro do primeiro triunvirato e um dos homens mais ricos e poderosos de Roma, marchou para o Oriente buscando glória e terminou encontrando destruição. 20.000 romanos foram mortos. 10.000 capturados e levados para as profundezas do Império Parta. As legiões, símbolo da invencibilidade romana, foram despedaçadas por uma tática que Roma não compreendia. E o pior de tudo, os estandartes sagrados das legiões foram capturados. Para um romano, perder um estandarte não era apenas uma derrota militar, era uma ferida espiritual. Era prova pública de que Roma podia sangrar. Desde aquele dia, a palavra Carras ecoava como uma maldição. Roma não esquece. Roma não perdoa. Roma espera. 15 anos depois, a oportunidade chegou. No Monte Gíndaro, o homem encarregado de restaurar a honra romana não era um patrício de nome ancestral. Era Públio Ventídio Basso, um homem que começou sua vida conduzindo mulas para o exército. Um homem que conhecia o peso da poeira, o cansaço das marchas, a dureza da disciplina. Ele subiu não por herança, mas por competência. E ele havia estudado os partas. Do outro lado estava Pácoro I, filho do rei Orodes I, herdeiro de uma potência que controlava vastas regiões do Oriente. Pácoro já havia invadido a Síria, já havia conquistado Jerusalém, já havia forçado governadores romanos a recuar. Ele crescerá ouvindo sobre a vitória em Carras. Ele acreditava que os romanos eram pesados, previsíveis, vulneráveis em campo aberto. Ele confiava na arma que tornará os partas temidos, a cavalaria. Arqueiros montados capazes de disparar em retirada, catafractários blindados capazes de esmagar linhas de infantaria com impacto brutal. Em terreno plano, eram devastadores. Mas Ventídio Basso compreendia algo essencial: não se enfrenta um inimigo onde ele é forte, força-se o inimigo a lutar onde ele é fraco. No ano 38 a.C., Roma vivia tensão interna. O poder estava dividido entre Marco Antônio no Oriente e Otaviano no Ocidente. A república existia no nome, mas a realidade era de senhores da guerra equilibrando ambição e desconfiança. Marco Antônio precisava de uma vitória contra os partas para fortalecer sua posição política. Mas ele não marchou pessoalmente. Enviou Ventídio. E Ventídio fez algo que Crasso jamais fez: pensou antes de avançar. Ele espalhou desinformação. Deixou que espiões partas descobrissem posições romanas supostamente vulneráveis. Indicou pontos de travessia do Eufrates que pareciam estratégicos, mas não eram. Construiu uma narrativa falsa de insegurança e desorganização. Tudo cuidadosamente calculado. Pácoro caiu na armadilha. Escolheu um ponto de travessia que o conduzia a uma região montanhosa próxima a Gíndaro. Colinas irregulares, terreno inclinado, solo difícil para cavalos pesados. Quando o exército parta completou a travessia, Ventídio já ocupava o terreno elevado. Lá embaixo, milhares de cavaleiros organizavam-se confiantes. Lá em cima, as legiões esperavam. O primeiro ataque veio com o som de cascos e cordas tensionadas. Flechas cobriram o céu. Mas atirar morro acima alterava o alcance, reduzia a penetração, prejudicava a precisão. Os escudos romanos absorviam o impacto. As formações permaneciam fechadas. Então os fundeiros romanos entraram em ação. Projéteis de chumbo, densos e devastadores, voavam de uma posição estável, com alcance superior ao dos arcos partas disparados em movimento. Cavalos eram atingidos. Cavaleiros tombavam. A confiança parta começou a rachar. Pácoro percebeu que a tática de desgaste não funcionava como em Carras. Então tomou a decisão que mudaria o destino do dia. Ordenou a carga dos catafractários. Homens e cavalos revestidos de metal avançaram morro acima. Mas o terreno roubava velocidade. O peso roubava impacto. A subida quebrava a formação. Arqueiros em retirada colidiam com a cavalaria pesada que tentava avançar. Quando finalmente alcançaram as linhas romanas, estavam exaustos, dispersos, vulneráveis. As lanças romanas projetaram-se para frente. A muralha de escudos manteve-se firme.
O choque não rompeu a linha. A linha absorveu o choque. E então a infantaria avançou. Ventídio ordenou o contra-ataque. As legiões desceram em formação coesa, treinadas para o combate corpo a corpo. Espadas curtas, escudos pesados, disciplina absoluta. A batalha transformou-se em massacre. Sem espaço para manobras, sem vantagem de mobilidade, os partas lutavam em desvantagem. Pácoro poderia ter recuado, mas escolheu liderar pessoalmente um último ataque com sua guarda real. Era um príncipe moldado para a guerra. Era também um homem cercado por projéteis direcionados especificamente aos comandantes. Ventídio havia dado a ordem de neutralizar lideranças. Pácoro foi atingido. Caiu. E quando a notícia se espalhou, a estrutura do exército parta desmoronou. Sem comando central, a retirada virou fuga. A fuga virou caos. Emboscadas romanas aguardavam nas rotas de recuo. Muitos morreram tentando atravessar o Eufrates. A derrota de Carras estava finalmente paga em sangue. Roma havia restaurado sua honra militar. Ventídio Basso tornou-se o primeiro general romano a destruir completamente um grande exército parta em campo aberto. Mas o que torna essa história ainda mais impressionante não é apenas a vitória militar, é a inteligência política. Ele poderia ter avançado mais fundo no território inimigo, poderia ter buscado conquistas adicionais, poderia ter transformado seu nome em ameaça política. Não o fez. Compreendia que em Roma a inveja matava mais rápido que a espada. Sabia que Marco Antônio não toleraria ser ofuscado. Então consolidou a fronteira, garantiu estabilidade e devolveu o protagonismo ao seu superior. Venceu a guerra externa e a guerra interna. Enquanto isso, no Império Parta, a morte de Pácoro desencadeou uma crise sucessória brutal. O próprio Orodes seria assassinado por outro filho, que eliminaria rivais para assegurar o trono. O império mergulhou em instabilidade. Roma ganhou tempo, ganhou segurança, ganhou prestígio. Mas aqui está a pergunta que muda tudo. E se Crasso tivesse escolhido o terreno certo em Carras? E se Roma tivesse aprendido mais cedo a não lutar a guerra do inimigo? Talvez o equilíbrio de poder entre Marco Antônio e Otaviano tivesse sido diferente. Talvez a própria transformação da República em Império tivesse seguido outro caminho. E mais importante ainda, essa vitória em Gíndaro não encerrou o conflito entre Roma e os partas. Ela apenas alimentou novas ambições. Porque anos depois, quando Marco Antônio decidiu invadir o coração do Império Parta em busca de glória pessoal, ele ignoraria algumas das lições que Ventídio havia aprendido. E dessa vez, o erro não seria parta. O erro seria romano. E as consequências ajudariam a selar o destino definitivo da República.